Quero tomar um tema hoje à noite chamado Tempo de Decisão. Desejo ler Gênesis 24, 58. Só um versículo. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este homem? E ela respondeu: Irei. Vocês sabem, somos obrigados a tomar decisões. Há vezes, quando temos que chegar a um ponto em que temos que dizer sim ou não. Isso simplesmente é parte da vida humana. Chega um momento em que não podemos ficar neutros. E, se Deus permitir, creio que não poderemos sair desta igreja nessa noite nas mesmas condições que entramos aqui. Se o Espírito Santo vier e fizer sua obra entre nós, então seremos obrigados a dizer sim ou não. Não poderemos permanecer os mesmos. E chegou a hora de Abraão, o grande patriarca e servo de Deus, tomar uma decisão. E essa decisão consistia em que ele deveria decidir acerca de seu filho, Isaque, pelo qual ele havia esperado por 25 anos, e o recebeu como um dentre os mortos, sabendo que ele era um mensageiro chamado e separado por Deus. E chegou a hora em que ele teve que tomar uma decisão. Quem seria sua companheira para levar a cabo o plano de Deus? Vejam, Deus não toma todas as nossas decisões. E muitas vezes, Deus não diz aos seus profetas o que fazer, porque eles têm que tomar uma decisão. Se não houver nenhuma decisão para tomarmos e só esperarmos em Deus para cada passo, então não haverá superação de nossa parte. E às vezes, eles tomam a decisão errada. Os profetas ungidos de Deus tomam decisões erradas e muitas vezes são enganados. Você já pensou em Isaque, quando Esaú e Jacó vieram a este poderoso profeta do Senhor, assentado ali, fisicamente cego e naquele momento espiritualmente cego? E Jacó colocou um pedaço de pele de ovelha ao redor do pescoço e vestiu o manto de Esaú, de sorte a exalar o cheiro do campo. E seu pai, com suas mãos proféticas postas sobre seu filho, foi espiritualmente enganado por seu filho, mesmo sendo um profeta. Como Eliseu, o poderoso homem de Deus, quando a sunamita chegou correndo e em prantos, ele sabia que ela estava em problemas e disse: Deus encobriu isso de mim. Assim, a cada homem é dado um tempo para tomar sua decisão. Seja ele um pregador, ou um profeta, ou um membro de igreja, ou o que for, ele tem que tomar uma decisão. E essa hora chegou, e Abraão estava determinado que não queria que seu filho se casasse com uma incrédula. Essa seria uma boa decisão para os cristãos hoje, que são filhos e filhas de Abraão, tomar a mesma decisão sobre seus filhos. Agora, não importava quão bonitas fossem aquelas garotas descrentes e quão boas mulheres elas fossem, Abraão, todavia, não queria seu filho conectado com esse tipo de coisa. E assim ele teve que fazer uma decisão sobre com quem ele se casaria. E então chegou a hora em que ele teve que tomar uma decisão sobre quem enviaria para escolher essa noiva para Isaque. E quando esse momento chegou, ele inspecionou todos os seus servos. E aprendemos aqui uma bonita lição com Abraão, um tipo de Deus, o Pai, procurando um servo para ir encontrar uma noiva para seu filho. E isso é o que o Pai está fazendo hoje, olhando para o seu grupo para ver alguém em quem ele possa confiar, que levará a mensagem que ele envia para a sua noiva.
E ele decidiu que Eliezer era o escolhido, porquanto ele encontrou em Eliezer um servo de confiança. Ele havia sido leal, verdadeiro, reto, justo e honesto. Esse é o tipo de servo que Deus pode escolher para levar sua mensagem à igreja. Alguém que foi provado que é justo. Vocês se lembram do meu último sermão aqui sobre a escolha ou colocação de um filho? Como ele primeiramente era provado e depois adotado na família ou colocado em posição? E Eliezer cumpriu o requisito que Abraão estava exigindo. E Abraão, Eliezer, nota do tradutor, representa o servo modelo. Vocês têm lido a história em Gênesis 24. Como ele não partiu enquanto não foi enviado. Muitos vão apenas pelo dinheiro que podem ganhar com isso. Esses outros vão para fazer um grande nome para si. Outros vão para ser populares. E outros vão por causa de algum sistema feito pelo homem que os envia. Mas há alguns que esperarão até que Deus os envie. O servo modelo fará isso. E observem, quando ele partiu, ele foi somente para onde foi enviado. Não veio aqui só porque há mais dinheiro ou ali porque há grandes multidões. Ele foi exatamente para onde foi enviado. Deus está procurando homens hoje que se movam quando o Espírito se mover, onde quer que ele enviar. Esse é um servo modelo. E não só isso, mas quando chegou ao lugar onde suas mensagens deveriam ser transmitidas, ele nunca se vangloriava, ele nunca falava sobre o quão bom ele era, ou quão grandes eram suas reuniões, ou de algo grande sobre si mesmo. Ele não era um presunçoso ou orgulhoso, mas ele falava unicamente de seu Senhor e das riquezas de seu Senhor, e que seu Senhor tinha um filho que se tornaria herdeiro de tudo que seu Senhor tinha. Que lindo quadro de um verdadeiro servo de Deus! Toda a sua atenção está no Senhor, falando ao povo, não sobre si mesmo, mas sobre o Senhor e sobre o Filho que ele vai se tornar herdeiro de todas as coisas. Ele passa tanto tempo falando sobre o Senhor e o Filho, de tal modo que não tem tempo para se gabar de si mesmo ou de seu grande sistema, ou de sua denominação, ou de alguma filiação que ele tenha. Toda ênfase é dada ao Senhor. Pois bem, Eliezer enfrentou um grande problema, como os ministros hoje. Havia muitas mulheres dentre as quais ele poderia escolher, e a escolha tinha que ser urgente. Não temos tempo para nos assentar e pensar sobre isso ou imaginar. Temos que tomar uma decisão rapidamente. O tempo está próximo. Pode ser que haja pessoas assentadas aqui nessa noite, que esta seja sua última oportunidade para fazer sua decisão. É urgente. Não corra o risco do amanhã. Pode ser que o amanhã nunca chegue para você. Como uma mulher certa vez que pensava estar apaixonada por 2 homens. E ela não sabia com qual deles se casaria. E ela pensou por um tempo que se casaria com um e depois pensou que se casaria com outro. E ela protelou sua decisão por muito tempo e acabou perdendo os 2. É melhor vigiarmos. A decisão deve ser rápida. Então, novamente, o servo não estava satisfeito apenas em ir. Ele queria algum tipo de garantia. E ele continuou questionando: e se a mulher não vier? Quando eu lhe contar essas coisas, e se ela não vier, o que acontecerá? Então ele teve que tomar uma decisão. Assim, quando ele ouviu dos lábios de seu Senhor: o anjo de Deus irá adiante de ti,
Oh, eu gosto muito disso. Isso se encaixa no meu caso aqui. O anjo do Senhor irá adiante de ti e a persuadirá. Deus enviou seu anjo com seu mensageiro. Deus faz isso, vocês sabem. É assim que ele faz. Ele enviou Daniel, ele enviou outros, ele enviou um anjo com eles. Então, ele sempre faz a mesma coisa, pois essa é a sua maneira de falar. E ele disse: O anjo do céu irá adiante de ti. Oh, sim, às vezes você tem que tomar decisões difíceis. Há momentos em que você, talvez na sua meia-idade, você tem as suas últimas economias e você coloca um pouco aqui e um pouco ali, mas agora você chegou a um ponto, talvez, que esse dinheiro tenha que ser investido em algum lugar. Você tem que tomar uma decisão sobre onde colocará esse dinheiro. E antes de investir esse dinheiro, primeiro você encontrará um lugar onde ele possa ser depositado com segurança. Oh, temos coisas hoje para torná-lo rico da noite para o dia. Invista aqui e amanhã você será um milionário. Porém, você não colocaria seu dinheiro em um lugar como esse, porque são rendimentos economizados ao longo de sua vida. Mas o que você vai fazer? Com sobriedade e sinceridade, você procurará uma empresa sólida e confiável, que tem sido testada e provada, que seja segura. E ali você investirá o seu dinheiro, porque você não quer nada com essas empresas de negócios duvidosos. E se você é tão sincero e preocupado em sua decisão sobre os rendimentos economizados ao longo de sua vida, quanto mais sincero você deveria ser sobre sua religião e sua salvação. Não deveríamos nos deixar enganar por algumas dessas ideiazinhas duvidosas, ou colocar o nome num livro da igreja e apertar a mão do pregador. Isso não vai funcionar. Eu lhes recomendarei essa noite uma antiga instituição confiável que foi fundada no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu para habitar entre os homens. É a empresa mais confiável que conheço para investir sua alma e seu futuro na eternidade, em uma experiência pentecostal à moda antiga. Foi testada pelo tempo e ficou provado que é a verdade. 2000 anos não a mudaram nada, e os mesmos dividendos que foram pagos no Pentecostes ainda estão sendo pagos por essa empresa. O dom do Espírito Santo, o poder de cura, ter visões, anjos aparecendo a você, e o ministério que os apóstolos tiveram, que os conduziu com segurança, levará vocês ao destino de suas almas, tão seguro quanto os levou. Não posso confiar os rendimentos economizados ao longo da vida, se os tivesse, a uma empresa de negócio duvidoso. E não quero nenhuma dessas pequenas organizações que têm surgido por aí nesses últimos dias. E meu nome em um jornal ou algum tipo de sensaçãozinha. Eu quero a velha experiência confiável. Tome a decisão de fazer uma confissão firme e espere até obter essa experiência para levá-lo para a eternidade. Estava tudo bem com Paulo e Silas. Estava tudo bem com Pedro naquela noite na prisão. No dia seguinte ele seria decapitado, e o anjo do Senhor veio como uma coluna de fogo, tocou-o e o libertou. Esse mesmo anjo ainda está trabalhando nesta noite. Ele ainda acompanha a empresa do Espírito Santo e a igreja do Deus vivo. O mesmo anjo de Deus que esteve com Paulo no mar tempestuoso naquela noite, quando os demônios se alegravam e riam a cada lampejo de relâmpago que brilhasse pelas ondas. Ele saiu correndo dali com confiança e disse: O anjo de Deus, de quem sou servo, esteve comigo.
Nenhuma alma se perderá neste navio. Eu lhes recomendaria essa empresa. É confiável, é graça. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Deposite a si mesmo nessa conta essa noite. Deus cuidará dos seus. O depósito é seguro, é acompanhado por anjos e tem sinais, maravilhas e visões, e mostra a evidência direta da ressurreição do Senhor Jesus. Sim,